Muito boa tarde, pessoal. Estamos começando mais uma live. Essa semana nós estamos tratando do assunto a violência doméstica. E hoje nós temos o pastor Osmarino, que acabou de sair de uma live e já vai entrando aqui comigo, né, pastor? Que maravilha! Que bom mesmo a gente ter esse tempo aqui para a gente estar junto. A Vilma já entrou. Seja bem-vindo, tá, Vilma? Vamos lá, gente. Pastor Osmarino, que é uma... Estamos chamando aí, né? Graziele já entrou. Vilma, seja bem-vinda, Vilma, minha querida. E vocês que vão entrando aí, vão nos ajudando, tá, gente? Convidando mais pessoas, porque o assunto hoje é muito bom. É como a gente... o resultado da violência, né? Nós vamos tentar tratar hoje. Pastor Osmarino, seja bem-vindo. Bem? Obrigado, pastor Edna. É um prazer estar aqui com você nessa tarde, poder compartilhar algo da maior importância para a família. A gente está sempre falando para as famílias, a gente está percebendo que a família é o centro, a família é o local essencial de sucesso ou de fracasso, né? Está dentro da família. E a gente tem trabalhado e atendido casais. Estamos aqui à disposição para atender o seu pessoal aqui hoje, o seu público. E obrigado pelo convite. Amém. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz quando o senhor se dispôs a falar um pouquinho desse assunto. Amém? Fiquei muito feliz mesmo. E antes da gente começar a falar, enquanto isso, Fernandinha, convida mais pessoas aí para mim, para estar participando, as suas células, tá bom, gente? Quem sai, a Eunice, né? Ela É, entrou, deu um oi aí, seja bem-vindo. Eu queria, chama ele. isso, pastor Osmarino, eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que o senhor é, o que o senhor faz, tá bom? Fala um pouquinho da sua pessoa aí para nós. Olha, primeiramente, a minha primeira formação foi em teologia, não é? Em bacharel em teologia. Depois eu fiz uma licenciatura em letras, eu fiz já pós em gestão. Depois eu fiz emocionologia clínica, psicoteologia analítica, e agora eu estou em curso, né, já encerrando neuropsicopedagogia, né? E também já estou começando a fazer um curso chamado Neurociência Clínica. Então, a gente tem atuado na área clínica, na área de palestra, na área de atendimento emocional. Eu atendo presencial, eu atendo online, não é? Nesse tempo de pandemia, eu tenho atendido mais online e muitas vezes alguns clientes eu vou na casa. Então, a gente tem atendido casais, nós atendemos pessoas individualmente, nós atendemos crianças, juniores, né? Pré-adolescente, adolescente, e atendemos família, como também fazemos algumas palestras nessa área. Então, a nossa atenção hoje é voltada para essa temática de família, tá certo? Aí. Que maravilha, né? Muito bom. E eu fico muito feliz dessa disposição do senhor estar aqui com a gente. E durante essa semana, pessoal, nós tratamos o tema violência doméstica. Foi um desafio, pastor. A semana inteira nós conversamos com pessoas aqui, pessoas maravilhosas. Nós falamos a respeito do tema violência doméstica, falamos da violência dentro da igreja, né? Que a gente tem uma impressão que dentro da igreja não acontece essas coisas e nós precisamos quebrar esse tabu. Uma coisa que eu sempre tenho falado, a gente precisa falar. Quando a gente fala a respeito de certos assuntos, a gente tem a oportunidade de trazer a solução.
né? Mas enquanto não se toca nesses assuntos, e aí dentro da igreja, né? O senhor é pastor, eu sou pastor, eu vivi a minha vida quase todas, né? 46 anos dentro da igreja, né? Eu fui para a igreja, tinha 5 anos de idade. Então, meu pai foi pastor, eu sou pastor, então a gente tem uma convivência. Então, a gente sabe que dentro da igreja acontece a violência. Porém, não é falado aberto sobre esse assunto. Então, essa semana nós falamos, como o meu público é mais pessoas evangélicas, pessoas de dentro da igreja, então a gente quis desmistificar isso um pouquinho. É preciso a gente tocar nesses assuntos, é preciso a gente falar que, sim, no meio da nossa comunidade cristã, existem homens violentos que agridem suas esposas, que agridem seus filhos, pessoas que agridem os pais, avós. Então, a violência, ela é algo real, né? Então, a primeira coisa é trazer à tona. Então, essa semana nós falamos da violência contra a mulher, falamos segunda, terça, quarta e quinta-feira nós falamos a respeito da violência contra a mulher. E na sexta-feira eu tratei o assunto da violência contra a criança, o adolescente e o idoso. A semana que vem, a partir do dia 12, nós temos a semana do enfrentamento ao abuso e à violência contra a criança e ao adolescente, né? Então, dia 18 é um dia marcante para essa luta, e a semana que vem, então, muitas pessoas irão tratar muito desse assunto, e é importante. E hoje o pastor Osmarino vai estar aqui falando com a gente um pouquinho também a respeito da violência, quero até que ele fale assim, esse olhar dele como um homem, como ele vê isso, e também ele vai ter a oportunidade de falar com a gente a respeito dos traumas que ficam, os traumas gerados pela violência, né? Então, como que o senhor vê essa violência dentro da nossa comunidade cristã, pastor? Muito bem, pastora. Pastora Edna, nós estamos vivendo um momento de crise emocional. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas perderam a noção de quem elas são. Nós estamos vivendo um momento de uma desconstrução dos valores. É um momento em que correntes ideológicas estão tentando de todas as formas destruir a família. Aquela família que Deus estabeleceu, aquela família criada por Deus, do homem como autoridade, o homem como aquele que tem a missão, a mulher como aquela que está submissa à missão desse homem, porque a gente tem entendido uma ideia errada de submissão. Submissão não é estar abaixo, submissão é estar ao lado para ajudar no cumprimento da missão desse marido, não é? Porque o que a gente tem visto muitas vezes, e o movimento feminista tem pregado isso com muita força, porque o movimento feminista ele não luta só o movimento feminista não quer só os direitos da mulher. É uma luta de gênero. O interesse do movimento feminista é assumir o lugar do homem dentro da estrutura familiar. Porque a família, ela é um sistema. E dentro do sistema tem uma hierarquia, onde o pai é a autoridade, a mãe é uma autoridade que está ao lado do homem, ela está ali, ao lado deste. E abaixo disso tem os filhos. Tem os filhos. O que acontece? A figura de autoridade paternal tem sido veementemente atacada. A gente tem um enfraquecimento da figura masculina na sociedade. A gente tem essa figura masculina sendo descaracterizada pelos meios de comunicação, pelas estruturas, pelas falas, por algumas vezes pela detenção do poder,
Porque em algumas realidades, a mulher ganha mais do que o homem, e ela acha que porque ganha mais, ela tem mais poder do que o homem. Então, o que a gente vê é esse enfraquecimento da autoridade masculina dentro da sociedade. E daí, e decorrente disso, a gente percebe algumas coisas. Por exemplo, a gente percebe uma feminilização do homem. Quantos homens afeminados nós temos? Esse modelo de criação está sendo disseminado dentro das escolas. A ideologia de gênero, essa questão de dizer que o homem não, que a raça não tem um sexo, esse sexo é definido socialmente e que depois a criança pode definir qual sexo ela quer ser, o que ela quer ser no futuro. Então a gente vai percebendo que essa estrutura que Deus criou de autoridade está sendo veementemente atacada por essa sociedade, por esses dias. E, por outro lado, a gente percebe uma masculinização feminina. Mulheres tomando o lugar dos homens dentro da casa. Algumas mulheres são sargentonas da casa. E por que isso acontece? Elas são sargentonas porque a figura do homem está sendo desclassificada, ela se masculiniza para assumir o lugar desse homem. Então, há uma inversão dos papéis de autoridade dentro do lar. E isso é muito sério do que está acontecendo. Então, e a gente percebe que nessa estrutura, os filhos perdem a noção de referência. Ele olha para o pai, o menino ou a menina olha para o pai e pergunta assim, puxa, meu pai é muito frouxo. Numa linguagem nossa, ele diria, meu pai é muito passivo. E a sua mãe? Não quem manda na sua casa. Não, minha mãe manda lá em casa. A minha mãe é mais firme, minha mãe é sargentona, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Então a gente começa a ver essa invenção dos valores, onde o papel da autoridade está sendo exercido pela mulher. E muitas vezes os maridos, por causa do alcoolismo, do envolvimento com drogas, por causa do envolvimento com crimes, ou talvez adultérios, essas coisas têm tirado o homem da estrutura, porque o homem tem deixado de ser o exemplo da casa, né? Esse homem perdeu o exemplo, ele não é mais aquele cara que gera referencial. Aí a gente pergunta assim, por que há tanto suicídio hoje na adolescência? Porque 75% dos suicídios acontecem com pessoas de 9 a 30 anos. Aí está uma faixa etária de risco. E por que isso acontece? Porque a criança, o adolescente, perdeu o referencial. Eles não sabem mais, eles perderam a noção da existência. Porque a existência deles está no referencial do homem e da mulher aqui. E quando eles não têm um referencial, porque os pais brigam, os pais separam, a mãe é sargentona, acontece isso, e dentro das estruturas sociais em que ele está vivendo, que é a família, tem um emaranhado, tem uma bagunça acontecendo ali. Esse menino olha, e quando ele chega no patamar de procurar referências, ele não acha. Porque muitas vezes o pastor é o pai dele, a pastora é a mãe, muitas vezes ele tem uma referência como professor, muitas vezes esses meninos são abusados porque eles estão emocionalmente abalados, e na busca dessas referências, o padrasto, o tio, o avô, eles ficam vulneráveis à violência, o que acontece fora da família, ou até mesmo dentro da família. E aí, pastora, nesse emaranhado de coisas, nessa dificuldade que nós temos com a falta das referências familiares, o menino olha em volta de si e ele diz assim, eu vou existir para quê? Para que eu vou existir? Meu pai é isso, minha mãe é aquilo, minha mãe dá exemplo, meu pai dá exemplo, eu não tenho exemplo de lugar nenhum. Onde eu deveria ser amparado, eu não sou amparado. E aí o que acontece? Ele olha para todas essas coisas e diz assim, não vale a pena existir. É quando eles começam a tirar a vida. E se esses meninos atravessam esse lugar de caos,
com relação à sua existência, e que eles chegam no momento para casar, quando eles sobrevivem a isso, e que eles vão constituir família, eles não têm referencial familiar. E é o que acontece? É aí que a produção de violência vai desencadear ainda mais. Porque ele não foi ensinado a ser homem, a ser mulher, ele não foi ensinado a ser provedor, ele não foi ensinado a ser marido, porque ele não foi filho direito, a menina não foi filha. E o que esses meninos vão levar para uma nova relação? Entende? Então, a geração futura está sendo comprometida, sinceramente, por esse processo que nós estamos vivendo. E digo ainda, é um processo bruto, é um processo violento, porque essa violência que está acontecendo dentro de casa, ela está sendo incentivada por processos vagarosamente sendo incentivados dentro de casa. Não é verdade? Chega a ser assustador, né, pastor? Sim, Quando a sim. gente vê essa cadeia, quer dizer, o homem violento hoje, a mulher violenta, porque quando a gente fala de violência, é claro que mais são homens violentos, né? Isso é uma estatística que não tem, né, como negar. Mas esse filho, ele é gerado nessa violência, cresce, passa aquele período, ele suporta aquele período, né? E depois entra numa família e precocemente, né? Dá 17 anos, vai juntar as coisas, vai morar com a menina, né? Engravida a menina, vai morar, ou então, talvez até nem é nesse caso, mas ele entra para um relacionamento levando toda aquela carga de traumas, né? Toda aquela bagagem negativa, né? Então, quer dizer, a família constrói o agressor de amanhã. Triste isso, Exatamente. né? Isso. E essa é uma produção em série, porque essa violência que esse menino presenciou dos pais, ele vai reproduzir na família dele. Essa menina que não entendeu o que é submissão, ela não vai entender o que é submissão no casamento dela, na família dela. Porque quando a gente começa a olhar para os papéis, é muito importante a gente perceber os papéis. O homem é aquele que dá limites. O limites é do homem, mas isso é construído. Porque tudo começa no limite. O respeito começa no limite. Só respeita, só sabe, a gente só tem uma relação com o outro quando a gente estabelece os limites. Então, para relacionar, nós estabelecemos os limites. E quando você tem os limites, o que nós vamos ter em seguida? O respeito. As pessoas terão respeito porque ela entendeu qual é o limite do outro, até onde eu posso ir. E aí sim, a gente percebe que pode se respeitar, porque o limite está estabelecido. Porque o que é o desrespeito? É a quebra do limite. Quando eu não entendo os limites, a gente simplesmente desrespeita. Porque o limite leva ao respeito. O respeito leva à disciplina. Um sujeito disciplinado é um sujeito que respeita. Ele sabe qual é o limite, ele compreende, ele anda corretamente, ele não invade a privacidade do outro, a singularidade do outro. E quando isso acontece, aí sim é capaz de gerar amor no coração das pessoas. Porque se eu não entender o que é limite, eu vou ser violento, porque eu estou desrespeitando o limite, eu estou ficando à margem. Então, o que é uma infração de trânsito? A infração de trânsito é o desrespeito ao limite. Se eu furo o sinal vermelho, eu vou saber que eu vou ter uma consequência disso. Eu desrespeitei o limite que eu tinha. Então, quando há essa quebra de desrespeito, aliás, quando há essa quebra de respeito sucessivamente, aí a gente tem um sujeito indisciplinado. Porque a indisciplina acontece pela observação do respeito. Quando há um desrespeito, há uma indisciplina. Então, o que falta nessa geração, na minha opinião? O que falta nessa geração, de verdade,
é essa compreensão de quem é o outro, de quem sou eu em primeiro lugar. Eu preciso me autoconhecer, porque nós somos sabotados em muitas coisas, em muitos processos. Nós somos sabotados na educação, nós somos sabotados em recursos, nós somos sabotados numa própria dinâmica social que exclui, que exclui. Às vezes a gente fala assim, não, mas o problema da violência doméstica acontece mais na classe baixa. Isso não é verdade. Ela acontece em todas as classes sociais. Só que a classe baixa é mais exibida, ela é mais mostrada. Porque muitas vezes quem tem coragem de denunciar é a pessoa mais simples. Pessoas de classe média, como querem manter uma estética, uma estrutura e uma aparência, não se tem denúncia. A gente acha que é bonita e maravilhosa a vida que eles levam. Mas vai ver quantos filhos estão presos, pastora, nos seus apartamentos. E hora por outra a gente vê meninos pulando do terceiro, quarto, quinto, sétimo andar, tirando a própria vida. E o que acontece? A violência que existe fora de casa, ela sai de dentro de casa. Essa violência sai de dentro de casa e vai para a rua. Ah, mas a rua é violenta. A rua não projeta a violência. Essa violência ela nasce dentro dos lares. Nós estamos vivendo num momento em que em que a mãe e o pai não respeitam mais os filhos. Os pais não se respeitam mais. O pai não respeita o menino, não respeita a menina. Quantas relações nós temos dentro de lares em que você não sabe quem é o pai, nem quem é a mãe, e nem quem é o filho. Parece que é todo mundo igual. Quantos filhos a gente vê discutindo com os pais como se eles fossem iguais? Eu falei, meu Deus, o que é isso? Quantos filhos são mais prudentes e mais equilibrados do que os pais? Porque os pais, como eles não viveram, e parece que eles não viveram a adolescência e tudo, eles querem ser adolescentes agora. E aí a gente vê que pais que têm filhos adolescentes, parece que todo mundo é adolescente dentro de casa. Eles não se respeitam, eles não honram. Filhos que não honram os pais, pais que não honram seus filhos, pais que não amam, que não cuidam dos seus filhos. Então, o que nós temos aí? É a falta de pai. Pastora, nós estamos vivendo numa geração por falta de pai e mãe. Está faltando. Eu estou atendendo adolescente, eu atendo uma adolescente de 15 anos, em que eu chamei os pais e disse assim, olha, eu vou conversar com vocês, não é para gerar culpa e nem julgar vocês, mas é buscar em vocês aquilo que está faltando para o filho. Esse filho está faltando porque falta um pai. O pai está faltando. Ah, mas o pai está presente. Ele só está presente de corpo. Ele não tem atitudes de pai. E aí o que acontece? Esse adolescente, ele não se desenvolve emocionalmente, ele não se desenvolve a questão da profissão, ele não desenvolve suas vocações, ele não desenvolve seus dons, suas habilidades, porque esse adolescente está travado numa falta. E qual é a falta? É a falta do pai, que dá limite, que dá direção e que dá segurança. Esse pai que está faltando colocar o limite nele, porque o menino está dizendo, pelo amor de Deus, gente, me diz como é que eu entendo de limite, por favor, mandam em mim, porque eu não sei como fazer, eu não sei viver agora. E esse menino começa a ser rebelde, mas essa rebeldia é para chamar a atenção de dizer assim, por favor, cuidem de mim, porque eu não estou sabendo, eu não sei qual é o limite. Por favor, me ensine, pai. Né? Pastor, e esse cuidar, né? Às vezes é o não. Eu tenho uma pastora amiga minha que ela fala o seguinte: ela foi criada assim muito solta. E Uhum. o sonho dela era pedir para o pai assim, ou para a mãe, posso ir ali? E o pai falar não. Ela nunca tinha ouvido não, e quando ela ia com as colegas
ah, vou ver se meu pai deixa. Quando o pai falava não, ela sentia uma falta tão grande daquilo ali. Quer dizer, até o não, o limite, é um cuidado. E a criança sente isso, não é? Isso, é porque a gente convencionou de que cuidar do outro é dizer sim para tudo que o outro quer. Mas o não também faz parte de uma educação, de limites. Porque se os pais não conseguem dizer o não agora, como é que vai ser esse menino numa empresa? Como é que vai ser esse menino empresário? Qual é o limite que esse menino vai compreender da lei de trânsito? Ele vai ser um mau motorista, ele vai ser um mau funcionário, ele vai ser um mau pai, porque ele acha que ele pode tudo. E essa noção de poder tudo gera, muitas vezes, e é preciso saber até que ponto eu posso ir. E essa falta de noção do limite, do não, de dizer assim, o sinal é vermelho, pare, né? Pare. Uma vez eu fui dar uma palestra numa escola para meninos do quarto e quinto ano. Imagina o que é dar uma palestra para menino do quarto e quinto ano. Eu E sei. eles não sabiam o que era pare. Pessoal, para. Não, eles não tinham noção. Aí eu parei a palestra e disse assim, pessoal, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Coloquei todos eles de um lado, coloquei umas cadeiras na frente e coloquei uma linha divisória que era o limite. Aí eu disse assim, agora eu quero que todos vocês corram. Quando eu disser pare, vocês param. E eu comecei a brincadeira com eles. Quando eu dizia vão, eles iam todo mundo. Quando eu dizia pare, eles paravam de uma vez. Porque eles queriam muito sentar na cadeira primeiro do que os outros. Mas eles tinham um impedimento para eles antes de chegar à cadeira. E eu queria gerar uma noção na cabeça deles dos limites. E eu dizia, pare, eles paravam. E aí eu comecei toda uma dinâmica com eles, e ali eu fui ensinando para eles uma lição sobre os limites. De que quando a gente está dirigindo, tem um pare, tem um não, não ultrapasse, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E eu fui gerando neles esse limite. Agora, agora vocês quatro correm para sentar na cadeira. Quando eles chegavam perto da cadeira, eu dizia, pare! Quer dizer, a ansiedade deles era tão grande para chegar no lugar, mas eu tirava a ansiedade para ensinar uma lição de limites para eles. Porque nós perdemos essa noção. E a gente acha que criar filhos bem é dizer sim para tudo. Mas o sim e o não nos acompanha. E essa percepção do sim e o não tem que ser construída dentro de nós a partir dos limites. Né? É isso que nós precisamos fazer. Verdade. E quando se não tem essa noção do limite, o senhor falou assim, do pai, da mãe, da criança, todos, né? Às vezes vira um bolo que a gente não consegue definir quem é o pai, quem é a autoridade ali, né? E isso acaba gerando os conflitos, né? Até o senhor estava comentando aqui na live anterior do senhor, das emoções, como controlar, né? Essas emoções, porque na verdade, essa falta de limite é a falta de controle emocional também, né? Sim, Aí sim. onde a pessoa não entende o limite da relação e não não entender o limite da relação, ela passa para agressão, né? Porque o Sim, outro não quer corresponder à minha expectativa, eu parto para agressão, né? Então, tanto exatamente. é pai, mãe, filho, toda a família. E aí vai gerando vai aumentando essa violência, né? Esse conflito que começou por eu não compreender limites, não saber o meu lugar, não saber a formação, a estrutura familiar, vai gerando os conflitos e esses conflitos eles desencadeiam na agressão, né? E aí é o que a gente vai ver a violência dentro de casa, que é a explosão de sentimentos que a pessoa não consegue, né? Até o senhor falou a respeito da pulsão, né?
é a explosão de sentimentos que a pessoa não consegue administrar e aí parte para agressão física, né? Então, aí quando a gente compreende essa falta do limite, né? Porque eu tenho o meu limite aqui. Quando não se compreende essa falta de limite, quando o indivíduo ele está tão inseguro em si mesmo, ele está tão inseguro em si mesmo, essa insegurança do marido gera a insegurança da mulher, porque a mulher quer o marido para se sentir segura, ela quer um marido que, que dê limites, ela quer um marido que dê direção, ela também quer isso como esposa, como mulher, para até andar ao lado dele na missão que ele tem. E, e quando esse marido não consegue dentro de si equilibrar isso, ele começa a olhar para si mesmo e ver a bagunça que a casa está, e ele não sabe por onde começar a organizar esse emaranhado, porque ele não sabe. De verdade, ele não sabe. Aí ele parte para o alcoolismo, ele parte para o autoritarismo, ele parte para o imperativismo. Ele até tenta construir organizar esse bolo de linha que está desestruturado, mas ele não sabe fazer. Mas também não procura ajuda, porque nós temos ajuda de todos os lados. Nós temos ótimos terapeutas, nós temos abordagens terapêuticas diferenciadas para isso hoje. E aí, como esse homem não tem esse conhecimento, e muitas vezes por causa do orgulho, às vezes por causa do machismo, eu até quero organizar a minha casa, eu até quero organizar a vida dos meus filhos, mas eu vou começar por onde? E aí, quando ele começa, ao invés de conquistar o seu espaço, de poder ser um gerador de limite nessa casa, de respeito, disciplina, ele não sabe como fazer isso. E aí ele começa a querer fazer isso, começa a dar ordens, ele começa a fazer da forma errada. E aí, como ele percebe que não há os resultados, ele começa a colocar em xeque a sua própria autoridade. Poxa, como é que eu sou marido nessa casa ou pai nessa casa e ninguém me ouve? Como que pode? Aí, então, é a hora que ele parte para algo mais agressivo, no sentido de colocar ordem, mas começa da forma errada, porque esse pai violento também está gritando. Esse Porque, na pai verdade, violento... o colocar em ordem tem que começar de dentro para fora, né? Exato, exato. Ele não está organizado emocionalmente, ele não tem uma gestão eficaz das suas emoções. Ele não começou por dentro, ele não buscou ajuda, ele não sabe direito como fazer isso. E essa violência, pastor, é uma resposta física, externa, de um emaranhado, de uma bagunça que está dentro dele. Dentro dele. Compreende? Então eu não consigo fazer isso, eu vou partir para a violência. Porque quando eu parto para a violência, eu estou me impondo imperativamente, eu estou sendo ditador, castrador, porque as coisas vão se organizar, mas não se organiza de fora para dentro, como você bem colocou. Esse homem está gritando, esse homem violento, esse homem que saiu de casa, esse homem que não é honrado dentro de casa, esse homem que não é reconhecido a sua autoridade dentro de casa. A hierarquia está ao contrário. Às vezes ele tem uma mulher equilibrada, ele tem uma mulher que trabalha, ele tem uma mulher assim, sabe, uma verdadeira mãe e esposa dentro de casa, mas começa uma competição dos dois, sabe? Porque ele acha que é ele, mas ele se sente tão inferior à mulher, e que muitas vezes a mulher está num padrão de superioridade a ele, porque ela está seguindo o caminho dela e ela quer continuar vivendo. E ele, como autoridade, não consegue, porque ao invés dele se estabelecer naquilo que ele verdadeiramente é na sua essência, ele passa a competir com essa mulher.
que está criando os filhos, que está resolvendo com ele, as coisas estão andando, mas ele se sente inferiorizado com relação a ela. E aí começa a bater de frente. E muitas vezes ela, nesse sentido que ela está, ao invés de honrar e levantar esse marido, ela também parte para o enfrentamento. E aí Ela nós não vamos... compreende, né? Oi? Ela não compreende o que está Ela não compreende. acontecendo. Não. E aí você tem uma guerra dos sexos nessa questão. E abaixo disso estão os filhos, torcendo para quê? E agora? O que vai acontecer? Meu Deus, meu pai desse jeito. E aí o menino começa a dar trabalho na escola, começa e aquela coisa toda, gera uma carência muito forte, né? Afetiva, ele quer atenção, ele quer amor, coisas que os pais não podem dar a eles nesse momento, porque os pais não estão resolvidos nas suas demandas. E esse homem que se sente inferior e essa mulher que se sente inferior, ela também está gritando. Essa mulher também está gritando para esse homem, para esse marido, dizendo assim: pelo amor de Deus, toma atitude. Pelo amor de Deus, eu estou aqui te ajudando, mas reage. Faz alguma coisa. Tá? Faz alguma coisa. Por favor, põe limite. Eu preciso de segurança. Você não me dá segurança, você não me dá direção, você não me ajuda. Eu preciso de você. E esse cara não entende. Então, há uma linguagem incompreensível dentro do lar. Qual é o resultado disso? Violência. Violência. E qual a consequência dessa violência? É a desagregação. É a desagregação. A falta... Pode falar, pastor. Eu só quero fazer menção aqui do 18 de maio, né? Entrou aqui com a gente, estou muito feliz. Segunda-feira eles vão ter o dia todo falando a respeito da violência, né? Contra a criança e o adolescente. Então, os nossos aí que estão participando com a gente vão assistir, nós vamos acompanhar esses debates aí, falando, né? O fórum, tem a educação, muitas pessoas envolvidas trabalhando nesses temas. Eu estou muito feliz. Pode continuar, pastor. Então, e aí você sabe o que me deixa mais triste nesse momento, antes da gente entrar na consequência? Uhum. E a consequência agora ficou até mais clara para a gente entender, né? E o pessoal pode até participar dizendo quais são as consequências que essa violência gera. O que me deixa mais triste nesse momento de pandemia, pastora, é o crescimento dos desentendimentos domésticos que nós tivemos nesse tempo de pandemia. Isso me deixou muito triste. Não era para ser assim. Esse seria um momento em que a família... esse é o momento que a família pode se realinhar. É uma oportunidade que a família tem de estar juntos, de conversarem, de buscarem afeto, o calor um do outro. Esse é um momento muito, muito propício para que coisas lindas aconteçam dentro de casa, visto que em dias normais não seria possível. E o que a gente viu foi algo totalmente diferente. A gente percebe que a sociedade, boa parte da sociedade, não está preparada para os relacionamentos. Isso é muito triste, de ver pais violentos, de ver mães violentas, de ver tios violentos, de ver a família nesse quadro de violência, como nós estamos vendo hoje nesse tempo de pandemia. Isso é muito triste. E aí, alguns vídeos que chegam, às vezes, é a mulher com um cabo de vassoura na mão, obrigando o marido a lavar a louça. Gente, que coisa mais triste esse tipo de vídeo. Olha, chegou um vídeo no meu celular em que a mulher estava com um revólver na mão. E o marido obedecendo a esposa porque ela estava com o revólver na mão e dizendo: olha, lava aqui, arruma aqui. Gente, eu acho isso um absurdo. Meu Deus, onde nós chegamos? Onde nós chegamos? Qual é o marido que não percebe que uma louça está suja e ele não consegue lavar uma louça? Qual marido?
eu demoro a acreditar nisso, que exista homens assim, que não sabem fritar um ovo. Eu também demoro a acreditar que ainda existem mulheres que dão o prato de comida na mão do cara. Que o cara não lava nem a cueca que veste. Eu demoro a acreditar nisso. Eu demoro a aceitar isso. Que a mulher ainda coloque a meia na mão do cara. Que arruma tudo para ele como se ela fosse a mãe ou uma empregada doméstica. Meu Deus, eu demoro a acreditar que ainda exista, nesse tempo, nessa sociedade, nesta geração, pessoas que ainda agem dessa forma. Eu não acredito. E recente pesquisa, eu estava vendo uma pesquisa recente que os homens que mais ajudam as mulheres nos trabalhos domésticos é o pessoal de classe média para cima. São os que mais ajudam. Os homens que mais estudam é da classe média para cima. E eu descobri também que o homem que mais faz sexo é o da classe baixa. Ele usa o sexo para se afirmar como homem. Olha só. Então ele é o garanhão, ele é o pegador. Quanto mais pegador, mais ele se afirma. Não é? E aí a gente vê quais são os valores em cada classe, né? Sabe? Descobri também que o homem da classe baixa é o homem mais imperativo dentro de casa. Ele resolve, ele não sabe negociar. Ele é imperativo. Ele dita norma, ele dita regra. Então, o que a gente começa a perceber? Que algumas coisas que acontecem nos nossos lares, nós precisamos repensar a nossa casa. O pai precisa repensar isso junto com a mãe. Eles precisam sentar e repensar isso. E se não conseguem, peçam ajuda de um profissional. Invista nisso para que a família vá bem. E a consequência dessa violência é o que a gente percebe. Essa desagregação é uma delas. As pessoas não sabem o que é mais intimidade. A gente desconhece esse fator intimidade. O que é intimidade? As pessoas não sentem as outras, elas não sentem a outras, não olham para as outras. Esses dias eu atendi uma menina e eu disse para ela reclamando muito da mãe, eu disse assim, olha, você não enxergou a sua mãe ainda, você precisa enxergar a sua mãe, você precisa enxergar o seu pai. Não é só olhar para eles, não. É enxergar eles. É diferente. Porque muitas vezes a gente olha, mas não enxerga. É um enigma na frente, compreende? A gente tem uma parede tão grande em nós que a gente só consegue ver a si mesmo. Eu disse, começa a olhar para sua mãe. E agora ela está conseguindo, e ela chegou nessa semana na terapia dizendo, nossa, eu não sabia o quanto que minha mãe era valiosa, porque eu não enxergava. E o que se percebe nos lares hoje, sabe, pastor Ed, é essa cegueira. As pessoas estão deixando de enxergar as outras. Elas estão vivendo enclausuladas em si mesmas, nos seus quartos, cada um no seu quarto, cada um com seu celular na mão, se relacionando com quem está longe e afastando quem está perto. Então, essa desagregação é muito grande, essa quebra de valores é muito grande, é uma consequência dessa violência, essa quebra de valores. Aliás, a violência é uma consequência da quebra de valores, dessa quebra de princípios. Nós não ensinamos mais os princípios. Nós não ensinamos mais essa questão do acolher o outro, do abraçar, do ajudar o outro. Nós não pregamos mais princípios. Parece que os princípios cristãos estão esquecidos. Igreja tem se tornado apenas um ajuntamento de pessoas debaixo de um galpão. Só isso, é só um ajuntamento, com músicas alegres, com uma banda boa, com uma palavra de alta ajuda, etc. As pessoas vão embora dali e pronto. Aquilo entra aqui, sai aqui, e as pessoas não desenvolvem um padrão espiritual e
um padrão de valores importante, de princípios. Nós estamos fora disso, entende? A violência é o resultado dessa falta que nós estamos tendo na sociedade hoje. Há uma falta. E essa falta é de quê? É essa falta de família, verdadeiramente família. No melhor sentido etimológico que essa família possa trazer, ou possa ter significado. A família precisa ter significado, porque a igreja não vai mudar isso, a escola não vai mudar isso, o governo não vai mudar isso, as creches não vão mudar isso. Quem vai organizar o caos que está nos lares hoje chama-se pai e mãe. A começar pelo pai. O pai precisa se estabelecer, o pai precisa dizer que ele está ali, o pai precisa dizer quem ele é, ele precisa cumprir o seu papel de limite, direção e segurança. Esse pai que provê, esse pai que ama. Essa mãe precisa nutrir emocionalmente os filhos. Essa mãe precisa criar vínculos afetivos nos filhos. Essa mãe precisa organizar o caos que está dentro de casa, né? Esse é o papel da mãe. A mãe é aquela que nutre desde o ventre, ela nutre. O pai dá limite, a mãe nutre. O pai dá direção, a mãe cria vínculos. O pai dá segurança, a mãe traz organização. Tudo isso é importante, porque o homem é o líder, mas a mulher é a organizadora, é a administradora. E quando essas coisas começam a andar alinhados, esses papéis se alinham, a família começa a desenvolver valores impressionantes que geram um ambiente de segurança, que gera esse ambiente de transformação dentro de casa, que gera filhos sadios, que vai gerar pessoas comprometidas consigo mesma, com o outro. Eu costumo dizer o seguinte, que a família é o protótipo da Trindade. Nós temos o pai, que é o homem, que representa Deus. Nós temos a mãe, que representa o Espírito Santo. E nós temos os filhos, que representam Jesus. Se a gente entender que o homem representa Deus dentro de casa e que a maneira de enxergar a Deus é através do pai, principalmente através de uma paternidade, quando a gente compreende isso, e que isso é transmitido aos filhos, gera segurança de paternidade nos filhos. Quando a mãe faz o papel do Espírito Santo de acolher, de cuidar, de nutrir, né? De gerir, quando a mãe percebe esse papel nítido, que é o mesmo papel que o Espírito Santo faz com a igreja, isso tem mais valor, porque é o cuidado da mãe que destrava o dom na vida dos filhos. É o papel da mãe que faz o filho gerar. Ela ensina os seus filhos a gerarem. Porque o Espírito Santo nos ensina a gerar. Porque é ele que gera. Na igreja é o Espírito Santo que gera. Né? E além de gerar, ele mantém. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, gerando vida. A mãe é aquela geradora de vida dentro do lar. O pai é aquele que está numa estrutura, a mãe está numa estrutura, e os filhos estão aqui formando essa trindade, né? Esse trio dentro da família, e por isso que a família é uma. Porque pai e mãe se tornam um. E um, ele se torna com os filhos. Pai, mãe e filhos formam uma unidade. Assim como a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo formam uma unidade. E isso é tão interessante de perceber. Então, quando nós percebemos o valor que nós temos uns para os outros, essa violência vai diminuir. Porque pais estão gritando, mães estão gritando, os filhos estão gritando. Essa violência é um grito. É um grito. Por favor, me ajudem. Por favor, alguém, por favor, ajuda aqui. A igreja é muito importante nesse processo. Porque uma live como essa, um seminário de família, como acontece, o acompanhamento individualizado das famílias, isso já vai fazer diferença nesse universo tão grande de violência que nós temos. Então, o trabalho da igreja é muito importante nesse momento, nessa reconstrução, nesse realinhamento das estruturas familiares, onde a gente vive uma verdadeira bagunça, um verdadeiro caos que precisa ser organizado. E isso é a partir
dessa compreensão, dessa consciência que nós temos acerca de tudo isso, não é verdade? É isso, e o trabalho nosso como pastores é tentar puxar o fio, provocar, né? É, Porque a partir de quando a gente começa a tratar desses assuntos, a gente começa. Porque essa semana eu até falei na live que muitas pessoas estão doentes e nem sabem, né? Muitas sim. pessoas, elas são agredidas, são violentadas, elas nem estão sabendo que aquilo é uma violência, né? Nós falamos a respeito da violência emocional, violência social, a violência patrimonial, né? Que às vezes a pessoa já é tão natural, o homem deter o poder e ter o dinheiro, né? Que às vezes a mulher acha isso natural. Então, quando a gente conversa sobre esses assuntos, eu acho que vai abrindo, né? As pessoas vão tendo um outro olhar, vai vendo de outra forma, peraí, isso aí é uma agressão. O que eu posso fazer com relação a isso, né? Ai, pastor, mas é tão rápido aqui, já está acabando. Tá. 5 minutos. 5 minutos mais. Mas isso, então, fala aí a respeito assim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, assim, não dá tempo, é muita coisa, mas se a gente não cuidar, que vira isso? Se a gente não procurar ajuda. Olha, pastora Edna, é, nós precisamos realmente, a família precisa buscar ajuda. Eu sempre costumo dizer, aí está o meu número para quem quiser entrar em contato comigo, para Beleza. atendimento, para fazer esse trabalho com a família. E eu estou fazendo esse trabalho com as famílias já há muito tempo, e os resultados são maravilhosos, faz a grande diferença nos resultados. Nós estamos aqui com a Juliana Fettini, que entrou aqui, é uma de nossas clientes que já fez atendimento, ela podia até dar um testemunho aí de como que foi, né? Escrever alguma coisa dizendo, porque é tão importante, porque nós não podemos ser orgulhosos de achar que a gente dá conta sozinho. E quando as Sim, né? coisas saem do controle, nós precisamos buscar ajuda. E esse momento é um momento de descontrole na vida da família. Então a família precisa buscar ajuda. O trabalho que a gente faz no sentido de a primeira coisa que a gente trabalha dentro da nossa terapia é o autoconhecimento. Eu não posso lidar com uma pessoa se ela não se conhece. Então, eu trabalho o autoconhecimento. A segunda, eu trabalho o desenvolvimento do potencial, das habilidades que essa pessoa tem. Porque quando as pessoas começam a se reconhecer, elas começam a perceber as suas habilidades, naquilo que elas são realmente boas. Porque tem gente muito boa fazendo algo que elas não gostam, e isso afasta ela do prazer. Então, ela está vivendo na dor, porque se eu não gosto daquilo que eu faço, eu vou ficar na dor o tempo todo. Com Então, a segunda certeza. coisa que a gente trabalha com muita clareza é esse desenvolvimento do potencial da pessoa, para ela se encontrar, para ela se ver dentro dessa sociedade. Como é que eu me vejo? Quem sou eu no meio de tanta gente? Quem sou eu? E a gente trabalha nessa noção da consciência da sua própria existência. E a terceira coisa, é, a, a gente trabalha no sentido da eliminação das culpas. Há muita gente carregando culpa de que eu não dou conta, tem muito pai se sentindo culpado, muitas mães se sentindo culpados. E a quarta coisa que a gente trabalha é os julgamentos. A gente trabalha a eliminação de julgamentos. E aí as pessoas começam a entrar nesse processo, elas começam a perceber que as coisas vão ficando mais claras, tudo vai acontecendo. Daí a pouco elas se sentem parte de um todo, elas se compreendem, se veem, né? Aí as pessoas sejam capazes de se olhar no espelho e poder enxergar a si mesmo. Puxa, eu existo, eu tenho valor, eu posso muito mais. Ah, eu consigo ser melhor do que eu sou, eu vou melhorar. Aquele sonho engavetado, a pessoa começa a tirar o sonho da gaveta. Há muita gente com os sonhos na gaveta e elas começam a compreender que
que faz sentido, que elas ainda podem, independente da idade que elas tiverem, elas podem realizar os seus sonhos. É nessa direção que a gente trabalha. Então, a gente tem visto famílias se reconciliarem, pais com os filhos, filhos com os pais, nessa reconciliação mútua, e eles começam, então, a compreender que eles podem existir nesse processo. Né? E tem sido muito interessante fazer esse trabalho. Né? E Amém. não tem preço para isso, sabe? É muito importante esse investimento na família, porque é a base da sociedade. Né? Amém. Verdade. Olha que maravilha, gente. Uma hora é muito pouco para a gente falar a respeito de tantas coisas que ainda ficou por a gente falar, né? Mas eu acredito que já deu para cada um dar uma olhadinha, né? Essa live nós vamos colocar ela lá no YouTube, vai ficar gravadinha aí, para que outras pessoas possam também, né, estar assistindo, outras pessoas que às vezes vão no sábado à tarde, né? Muitas pessoas estão fazendo alguns programas diferentes aí, né? Sem sair de casa, mas fazendo um programa. E Pastor, talvez vão assistir. Oi. se alguém quiser um material que eu tenho chamado Princípio da Família, é só entrar no meu WhatsApp dizendo eu quero material da família. Imediatamente eu vou mandar uma cópia em PDF para a pessoa ler. É um material muito, muito interessante. É só entrar no meu WhatsApp aí dizendo eu quero material sobre família. E eu vou mandar o material para quem quiser, tá bom? Esse material é gratuito. Olha aí, que maravilha, né? Então, todas as pessoas que quiserem, né, forem assistir depois essa live ou lá no YouTube, faça isso, que é um material, porque a gente sempre cresce quando a gente tira um tempinho para estudar, para ler, e esse tempo está propício para a gente fazer isso, né? Então, tá bem. Pastor Osmarino, muitíssimo obrigada. Obrigado a você. Que Deus te abençoe. Fiquei muito feliz. Pena que o tempo nosso é muito É, rápido, né? Mas não tem problema não. Teremos outras oportunidades, né? Então, essa semana nós falamos. Oi? quando quiser, eu sou disponível. Então, tá bom. Que maravilha, né? Então, essa semana nós tratamos de segunda a sexta a sábado, hoje, né? Nós falamos a respeito da violência doméstica, o mal que está se agravando nesses dias onde a gente está vivendo o isolamento social. Então, eu trabalho muito com a ideia da prevenção e também de formar multiplicadores. Então, cada pessoa que assistiu uma live nossa, participou de alguma coisa, o intuito nosso, talvez você fale assim, isso não serve para mim, eu não vivo a violência. Mas você tem que se preparar para isso, tá certo? Lembrando que toda violência, você, né, não pode ficar calado, não pode aceitar violência. Eu tenho passado durante toda a semana números de telefone, onde qualquer violência você pode ligar no 190, que é a Polícia Militar, você pode ligar no 180, que é o Disque Denúncia, ou você pode ligar no Disque 100, né? Violência contra a criança, o idoso, a mulher, contra até animais, hein, gente? Não vamos aceitar nenhum tipo de violência, tá bom? Então, se você perceber qualquer tipo de violência, não fique calado. Talvez você fale assim, eu não quero me intrometer, tudo bem, mas pelo menos faça uma denúncia, porque a denúncia ainda é a possibilidade dessa pessoa não vir a morrer, né? Você evita, né? Às vezes vai levar, essa pessoa vai ter uma conversa, né? E a partir daí a pessoa recomeça, né? Ela encontra outras possibilidades de mudar, né? Ela percebe que ela exagerou, passou do limite, né? Mas quando a gente fica calado, a tendência é só aumentar, né, pastor? Exatamente. Muito, é isso mesmo. E a violência começa numa palavra grosseira, num gesto, não permita. No primeiro gesto, cuidado. Tá certo? Não permita esse comportamento violento. Né? Não seja vítima disso. Ok? E Obrigado, pastora, e pela a atenção gente, e pelo cuidado. amém.
E a gente termina a nossa live com aquela frase de Martin Luther King, né? Que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, né? Então, você fica caladinha aí, cuidado, tá bom? E Deus abençoe a todos, pastor, muito obrigado. Deus abençoe a todos, até uma próxima. Amém.